pessoal, continuando a nossa disciplina, a parte de controladores de automação. Hoje eu gostaria de falar sobre outro tipo de controlador, tá? Acho que eu já falei bastante sobre CLPs. CLP é um equipamento muito usado, mas não é o único que é usado. Agora eu gostaria de conversar um pouquinho sobre os SDCDs. Bem, aqui a pergunta é bem clara. Existe alguém além de CLP? Sim. Então vamos falar sobre esses. O que é um STCD? Sistema Digital de Controle Distribuído. Em primeiro lugar, é um controlador de automação, ponto. Então, tecnicamente, você pode chamar isso de um tipo de PAC. Mas é um tipo de PAC muito específico. Isso tem a ver com as origens do STCD. O STCD ele foi criado para resolver outros tipos de problemas diferentes do CLP. Aqui não se trata mais de resolver problemas de lógica de relé e de intertravamentos, não. Aqui a questão era como fazer controle no sentido de teoria geral de controle, ou seja, o OGATA da vida, como fazer aquilo eletronicamente. Lembrando que antes disso existiam ferramentas que faziam controle, controladores, só que não eram baseados em software e, digamos assim, não era tão simples como é agora. Era mais pneumática, mecânica de precisão. Aquilo era muito bom, funcionava, era robusto, mas era caro, era muito caro e razoavelmente inflexível. Então vamos lá. Os STCDs eles foram inventados para sistema de controle destinado a processos regulatórios. O que eles possuem? Alta capacidade de processamento, base de dados integrada e facilidade tais como ambiente de supervisão incorporado. Bem mais tarde ainda vou falar mais sobre essa questão de ambiente de supervisão incorporado. Você consegue fazer controle avançado e preditivo, etc. Coisas que hoje em dia muitos CLPs até fazem, como operação ininterrupta, download online, saque a quente. Aqui é interessante também, os alunos sempre me perguntam o que é saque a quente. Saque a quente é quando você pode retirar, por exemplo, um cartão que está em falha de um armário, trocar por outro cartão sem ter que desligar tudo. Acreditem, os CLPs antigos não podiam fazer isso. Se você tirasse um cartão com ele rodando, ele simplesmente fazia o CLP entrar em falha. E você não conseguia, de uma maneira segura, colocar um outro cartão sem desligar tudo. Já o STCD não, ele foi feito para isso. Ele é diferente. Ele foi feito para ter maior disponibilidade do que um CLP. Bem, tudo começou mais ou menos em 75. Aqui existe uma certa controvérsia, tá? A Yokogawa diz que ela foi, mas tem uma outra empresa que também diz que foi ela. O fato é que a Yokogawa conta essa história e eu vou aceitar o ponto de vista deles como mais próximo da verdade. A questão é que foi nesse ano que foi lançado no mercado esse produto. De lá para cá, os sistemas obviamente evoluíram, porque a eletrônica evoluiu, a lei de Moore continua funcionando, etc. Um STCD consegue chegar tranquilamente a mais de 1 milhão de tags. Vamos lá. O STCD funciona bem aonde? Primeiro, pense no CLP. O CLP não é um cara legal para intertravamento? Então, o STCD não. Tudo que o CLP não faz tão bem, o STCD faz muito bem, ou seja, controle. E nós estamos falando de, por exemplo, gerenciar centenas de malhas de controle ao mesmo tempo. Esse é o tipo de coisa que o STCD faz e faz muito bem. Ele foi inventado para isso.
Aqui também uma observação. Nessa área, frequentemente malha de controle é usado como sinônimo de PID. Rigorosamente, isso não é verdade. Para quem estudou teoria de controle, sabe que não é exatamente isso. Mas é, como eu diria, é um jargão da área e as pessoas ficam falando dessa forma. Bem, altíssima disponibilidade. Ou seja, o negócio está boa parte do tempo ali. Como assim? Vamos para a questão mais fundamental, redundância. O STCD já nasceu redundante. Ele é um equipamento que desde sempre teve essa preocupação com a redundância. A redundância, embora frequentemente seja leve 1, pague 2,5, ela não é só isso. A redundância é aquela coisa de se der problema em uma CPU, a outra CPU assume o papel daquela que deu problema sem derrubar o processo. Eu acho que isso é o fundamental. Não é necessário uma ação humana para tomar essa atitude. Inclusive porque normalmente nós estamos falando em tempos de milissegundo. Então a ação humana não seria rápida o suficiente para evitar que acontecesse um problema. E ele serve muito bem para controle distribuído. Vocês lembram aquele conceito de remota de CLP? Então, o STCD já nasceu com aquele conceito incorporado. A ideia do STCD não é um cara central com remotas, não. É o próprio processamento sendo nas remotas também. Inclusive na Yokogawa o pessoal chamava isso de estações. É como se cada estação, ou seja, cada CPU, gerenciasse uma parte do processo. Quando você distribui isso ao longo do plano físico, você consegue um fenômeno interessante, que é, se aconteceu um problema em uma, a outra parte continua funcionando e pode tomar ação. Isso na prática significa que o sistema fica mais robusto e mais seguro, tá? E supervisão incorporada. Bem, aqui talvez eu não tenha dito até agora o que é essa tal de supervisão. Quando vocês leem supervisão, entendam como interface homem-máquina. Ou seja, é uma interface entre os operadores do sistema, que são pessoas, e o software. Desculpe, o software não, o hardware. Ou seja, imagina, por exemplo, uma tela de internet. Aquilo é um Graphic User Interface. É uma interface gráfica para o usuário. Aqui é a mesma coisa. A diferença é que um CLP não é uma venda casada. Você pode usar o software para fazer telas de supervisão de vários fabricantes. Eles são compatíveis com vários CLPs. Inclusive, tem fabricantes de software que não fazem CLP, que tem esse tipo de produto. Já o STCD não. O STCD é venda casada. Quando você compra um, você leva o outro. É uma coisa bastante sem sentido você usar um outro software de supervisão para interfacear com o STCD. É realmente sem sentido. Eu posso dizer que eu já fiz isso. Por uma questão bem particular de um projeto. Bem, aplicações típicas do STCD. Essencialmente, tudo que o CLP não dá conta quando a gente fala essencialmente de variáveis analógicas. Por exemplo, petroquímica, refinaria, esse tipo de coisa é o ganha-pão de fabricante de STCD. Aliás, uma observação importante é que enquanto os CLPs, digamos assim, podem ter um custo bastante acessível, podem ser até, entre aspas, barato, e olha que essa área de automação não é barata, mas um CLP, você consegue comprar um CLP de R$1.000 e um de R$100.000.
O STCD não é assim, tá? O STCD já começa em 100 mil reais. O STCD, a escolha é, você quer um de 100 mil ou de 1 milhão? É por aí, é outra ordem de grandeza. É um equipamento muito mais caro, tá? Aplicações não recomendadas para o STCD. Basicamente é onde você pode colocar um CLP e o CLP dá conta tranquilamente. Na prática, como o CLP vai ser bem mais barato do que o STCD, provavelmente ninguém vai fazer a besteira de usar um STCD onde era para ter um CLP. Eu particularmente já trabalhei em projeto que era substituir um STCD antigo por um CLP novo. Porque esse tipo de equipamento, embora tenha um tempo de vida útil muito grande, mais cedo ou mais tarde ele fica obsoleto e é interessante fazer um retrofit. Aqui é um exemplo clássico usando a arquitetura Yokogawa. Só uma curiosidade sobre a Yokogawa. Todos os STCDs, em geral, a fonte de alimentação e a CPU fica do lado esquerdo. Tá? Aqui vocês veem que ele está do lado direito. E basicamente só o Yokogawa é assim. O que me disseram na Yokogawa é que isso acontece porque o japonês escreve ao contrário do que os ocidentais. Então, para eles é mais lógico assim. Olha só o que está pendurado nessa rede aqui. Em primeiro lugar, isso aqui é um rack de STCD, isso, isso e isso. Então aqui tem 4 racks de STCD. Como eles se comunicam? Eles se comunicam através de rede, e essa rede vai em um... não é um hub, é um gateway, que não pode ser qualquer um, tá? Tem que ser muito bem especificado. Por exemplo, a Cisco ela tem umas linhas que são habilitadas para Yokogawa, por exemplo. E finalmente a interface homem-máquina que eu falei aqui, ó, IHM interface homem-máquina. Aqui é onde os operadores e os engenheiros trabalham dentro do sistema de automação. Mas olha as coisas que são penduradas no STCD. Instrumentos de campo, válvulas, medidores, etc. E, curiosamente, diretamente no equipamento. E aqui tem motivos históricos. Historicamente falando, os caras que inventaram o STCD eram fabricantes de instrumentos. Por exemplo, a Yokogawa, por exemplo, a Emerson. Como essas empresas fabricavam instrumentos, elas fabricaram um controlador de automação que se comunica bem e razoavelmente fácil com instrumentos. Faz sentido isso. Agora, se você pensar bem, tem uma lógica nisso. Da mesma forma, fabricantes de CLP que fabricavam CCMs em geral, eles se comunicam bem com CCMs. Você vê, tem lógica nisso, tá? Tem lógica. Os caras que fabricavam coisas que iam dentro de CCM fabricaram CLP, aí o que eles fizeram? Fizeram se comunicar de uma maneira simples, uns com os outros. Aqui é a mesma coisa, então não é de se estranhar que um STCD tem uma interface muito fácil, como por exemplo rede Field Bus, que é uma rede de instrumento de campo. Tudo isso daqui são instrumentos de campo, atuador e sensor de campo. E, olha só, um STCD consegue comunicar com, por exemplo, CLPs também, por que não? Outros tipos de equipamento diferentes. Eu, particularmente, já vi uma planta aqui próximo de São Paulo, que a lógica era inteirinha distribuída entre o STCD e o CLP. O que eles fizeram? Eles fizeram uma arquitetura meio híbrida. Tudo que é intertravamento colocaram dentro de CLPs, por coincidência Rockwell, e tudo que era parte de controle, digamos assim, mais analógico, eles colocaram dentro de um STCD distribuído, que era Yokogawa. Então,
E esses dois caras se comunicavam, tá? É exatamente igual a essa rede verde que vocês estão vendo aqui. Bem, originalmente eu fiz essa apresentação para Yokogawa, então me desculpem se eu estou puxando muita sardinha, aqui é uma planta petroquímica, típica aplicação de STCD. Aqui é um pouco do histórico, obviamente evoluiu muito nos últimos anos. Aqui é um histórico desse fabricante específico, tá? Sinceramente, é gigantesca a quantidade de coisa que você pode pendurar no STCD. Isso aqui é uma sala de controle de STCD típica. Particularmente, aquela planta que eu acabei de me referir era idêntica a isso aqui. A única curiosidade que eu coloco é que embaixo da mesa de trabalho tinha umas tomadas de oxigênio, para o caso de um acidente. Aqui uma outra abordagem um pouco mais moderna do que aquela, tá? Vocês viram, ali tem tubo de imagem, isso aí já é uma tecnologia obsoleta. Hoje em dia a gente já coloca algumas coisas mais nesse sentido aqui. Isso que vocês estão vendo nessa figura é idêntico ao que eu vi na refinaria de petróleo lá de Araucária, a refinaria Presidente Getúlio Vargas, que no momento que eu visitei ela estava sendo implementado, mas era um sistema idêntico a esse, aliás era desse fabricante, a ABB. Tá? Não existe só Yokogawa no mundo.